pessoal, boa tarde, né? Retornando para mais uma videoaula aqui, para quem está se preparando aí para a Polícia Civil, tá? Hoje nós vamos dar início ao sistema operacional Linux, né? Na aula passada nós concluímos aí a parte do sistema operacional Windows. Hoje nós vamos falar um pouco da história do Linux, quem criou, né? Como é as suas características, tá bom? Mas antes da gente começar o vídeo, peço para aqueles que não são inscritos no meu canal que se inscreva, ative as notificações, compartilhe, curta esse vídeo e assista ele até o final, tá bom? Qualquer comentário vocês coloquem aqui embaixo, tá certo? Então vamos ao vídeo. Olá pessoal, retornando para mais uma aula, né? Hoje para quem está se preparando aí para a Polícia Civil, certo? Na aula passada nós concluímos a parte do sistema operacional Windows, tá? E hoje a gente dá prosseguimento com o sistema operacional Linux, tá bom? Porque assim, faz parte do conteúdo programático, tá? E aí assim, eu vou ser bem sucinto, tá bom? Vocês vão ver aqui que tem muito contexto, tá? E aí assim, por questão de contexto, é mais para vocês fazerem as anotações de vocês particulares, vocês dão um pause, vocês dão uma anotada, tá? Mas eu dou mais assim uma resumida, que são, obviamente, as dicas para concurso, tá bom? Então assim, pra gente começar, o Linux, ele é um sistema operacional que ele foi inventado por Linus Torvalds, tá? Linus Torvalds, ele criou esse sistema operacional na Universidade de Helsinki, na Finlândia, tá? Ele é um sistema operacional de código aberto, né? Ao contrário do sistema operacional Windows, que o Windows ele é um sistema operacional de código fechado, né? Por ser proprietário, tá bom? É um sistema que ele tem uma alta performance, tá? Tem estabilidade, velocidade, né? E muita gente gosta de utilizar o Linux, tá? Por questão de velocidade também, tá bom? O sistema lá, ele segue o padrão POSIX. O que seria o padrão POSIX? O padrão POSIX é o mesmo que é utilizado no Unix, tá? Ou seja, ele tem um padrão, uma base, né? Que utiliza um prompt chamado shell, tá? Na sua base. E ele tem alguns nomes que complementam, tá? E aí, assim, Linus Torvalds ainda trabalha, né, com esse tipo de desenvolvimento e também ajuda na coordenação entre desenvolvedores. Por quê? Por ele ser um software livre aberto, ele fica exposto na web. Então, quem quiser alterar e jogar as modificações na web pode, em virtude da licença, tá? O suporte ao sistema também se destaca, né, como sendo mais eficiente e rápido do que qualquer um programa comercial disponível no mercado, tá bom? O sistema POSIX que foi citado na primeira lâmina, né, significa interface portável entre sistemas operacionais, tá? Ou seja, ele foi definido por um padrão IEEE, né, que é pelo Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, tá? O POSIX define uma interface de programação ou uma aplicação em API, tá? É uma API para poder a gente utilizar um sistema operacional, tá bom? Juntamente com o shell de linha e comando em interfaces utilitárias. Por quê? Ele tem a base dele é o shell. Vou dar um exemplo relacionado ao Windows, tá? O Windows ele tem o MS-DOS como base. Já o Linux ele tem o POSIX, tá? Ele utiliza o shell como base, tá bom? O que seria o shell? Né? Ele é considerado genericamente a camada externa entre o usuário e um núcleo do sistema que se chama kernel. Tá? No Linux se chama kernel, o núcleo do sistema, tá bom? Linux. O termo shell é usualmente utilizado para se referir aos programas de sistema do tipo Unix, tá? Aqui é um padrão que ele utiliza como shell em linha de comando, tá? O Unix ele é um sistema operacional, tá? Ele é multitarefa, ele é portátil e ele pode ser multi-utilizador, que chama, né? Ou multi-usuários também, assim como é o Windows também, tá? O que é o kernel? O kernel, ó, é o componente central do sistema operativo na maioria dos computadores. Ele serve como ponte entre aplicativos e processamento real de dados, né? E hardware. Então, é como se fosse, gente, o sistemas de arquivo, tá? Que a gente viu lá no Windows. Tá bom? Aqui é a interface do Linux, né? Aqui está mostrando o Linux Ubuntu,
na sua versão Ubuntu, tá? E aí nós vamos começar a falar um pouco das características desse Linux, assim como nós fizemos lá no Windows, tá? Vamos lá. Convivem sem nenhum tipo de conflito com outros sistemas operacionais, ou seja, ele pode ser instalado juntamente com outros, com Windows, NetWare, outros sistemas, tá bom? Não tem conflito. Ele trabalha no multitarefa também real, executa várias tarefas ao mesmo tempo. Multiusuário também como o Windows, tá bom? Pode haver uma utilização de vários usuários ao mesmo tempo, tá? Tem um suporte a nomes extensos de arquivos e diretórios de 255 caracteres, assim como o Windows é também. Tá? E tem conectividade com outras plataformas, né? A Apple, a Sun, a Macintosh, entre outras aí, tá? A proteção entre processos executados na memória RAM dele, né? Existe uma proteção, tá? Existe um suporte a mais de 63 terminais conectados um ao outro, tá bom? Ele trabalha num sistema de modularização, tá? O que seria? Dividido em partes, tá? A gente vai ver que ele não é igual ao Windows, que é tudo centralizado no diretório C, ele é distribuído em pastas, tá bom? A estrutura dele de pastas, nós vamos ver mais na frente, tá? Deixa eu ver o que é mais aqui, como é mais importante para vocês, né? Não há necessidade de reiniciar o computador quando você instala um driver. Aliás, ele nem precisa instalar driver, só para vocês terem uma ideia. Instalei um programa, não preciso reiniciar, porque é modularizado, tá? O que mais? Existe um boato que diz o seguinte, que o Linux ele não possui vírus, né? Porém, não é a realidade, tá bom, gente? Ele possui vírus, mas tem muito pouca probabilidade de você encontrar um vírus para Linux, porque ele é pouco utilizado no mercado, ele é muito pouco conhecido no mercado, tá bom? Ele também possui permissões de acesso, né, entre pastas e arquivos, tá bom? Ele possui também um sistema de redes TCP/IP, assim como o Windows também, porque é um universalizado, né? Vamos lá. Ele roda aplicações do Windows, tá? Através de uma aplicação chamada Windows Wine. Suporte a infravermelho, a rádio amador. Ele também funciona com dispositivos plug and play, que é aquele que conectou e iniciou. Ele tem suporte a dispositivos USB. Tem firewall, só que ele, ao contrário do Windows, ele não possui só um, possui vários, tá? Roteamento estático dinâmico de pacotes, tem ponte entre redes, existe um proxy tradicional e transparente, tá bom? Ele também pode ser, existem Linux para servidores web e FTP, tá? Que é o File Transfer Protocol, né? O sistema de arquivo do Linux é o EXT, no Windows é NTFS, né? E o FAT32, e aqui no Linux é o EXT2, tá? Ele que faz a organização dos arquivos de forma inteligente, tá bom? Permite a montagem de um servidor web, de e-mail, de notícias, né? De baixo custo. O melhor servidor que existe no mercado Linux se chama Apache, tá? E ele tem como uma das características ser dual boot, né? Ou seja, se você colocar um outro sistema juntamente com o sistema operacional Linux, ele vai abrir uma interface, né, para você fazer a opção por escolher entre dois sistemas operacionais, que se chama dual boot, tá bom? O gerenciador dele é o Boot Manager, tá bom? Bom, aí nós estamos começando a falar um pouco das características do Linux, tá? Aí em relação à contextualização, que vocês viram que tem muito texto, é mais para vocês aprimorarem mais os conhecimentos de vocês com anotações, se vocês quiserem, tá bom? Porque é difícil encontrar conteúdo voltado para concurso falando de Linux, tá bom? Mas a gente encerra essa videoaula de hoje, né, com essa frase aqui, ó. Algumas vezes coisas ruins acontecem em nossas vidas para nos colocar na direção das melhores coisas que poderíamos viver, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá? Nós retornaremos aí com um outro evento aí da Polícia Civil na quinta-feira à tarde, com exercícios comentados, tá bom? Qualquer coisa, deixa os comentários aqui embaixo, tá? E quem não é inscrito no meu canal ainda, se inscreva, compartilhe, ative as notificações e curta este vídeo, tá bom? E até a próxima aula.